Amados, a vida cristã, ela é, em primeiro lugar, um processo de desconstrução. Deus primeiro desconstrói para depois construir. Desconstrução do quê? Desconstrução das obras infrutíferas da carne. Desconstrução do domínio do pecado. Desconstrução da cobiça, da vaidade, da ganância, da inimizade. Desconstrução daquilo que é efêmero, daquilo que é palha, daquilo que é passageiro, daquilo que não passa pelo teste do fogo, daquilo que não ganhará a eternidade. Deus está nos preparando para uma eternidade com Ele, amém, irmãos? E Ele está nos adornando como sua noiva e desenvolvendo um trabalhar, muitas vezes numa voz enfática, alta, mas quase sempre no silêncio. Ele vem dominando áreas da nossa vida porque Ele não desiste de nós. E não desistirá até que uma bandeira sua esteja hasteada em cada área do nosso ser. Até que Ele seja o nosso Senhor total. A plenitude da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirmou já no capítulo 1, verso 3, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Nós estamos num processo de desconstrução, onde Ele tem a cada dia quebrado, explodido essas raízes que nos prendem a esse mundo. Quando Paulo ele escreveu esta igreja, ele estava praticamente na sua terceira viagem missionária. Nós estamos falando aqui da década de 50 depois de Cristo. Ele exortou essa comunidade a não apenas ter mais de Cristo, não apenas viver um pouquinho mais, mas ele disse: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo tome toda a forma do ser de vocês. Vamos ser sinceros, irmãos. Tem palavras que dizemos que não tem nada a ver com Cristo. Tem expressões que manifestamos que nada tem a dizer a respeito de Cristo. Tem valores que cultivamos que passam longe daquilo que Cristo tem predeterminado em seu coração. Para nós, de certa forma, é vergonhoso reconhecer que estamos muito aquém de onde já poderíamos estar. Quero convidar você nessa noite a um sofrimento. Sim. Antes de convidá-lo para a alegria da herança, da filiação em Cristo, eu quero convidá-lo a um sofrimento. Espero que o Espírito Santo nos faça sofrer dores de parto. Nos faça entender que Cristo ainda precisa ganhar muitas áreas da nossa vida. E que essa consciência traga um constrangimento, não culpa, mas uma obra de Deus nos levando a sermos mais dele. Amém, gente? Quando Paulo ele escreveu a essa igreja, ele estava dizendo que a vida cristã daqueles irmãos tinha deixado de ser bela, porque já não estava mais ancorada tão somente em Cristo, no seu sacrifício, no seu serviço na obra de sua cruz. E quando ele usa a palavra graça, nós vamos ver isso daqui a pouco melhor, ele está dizendo: a vida de vocês pode tornar a ser bela. Quanto mais de Cristo, mais bela é a vida. Quanto menos de Cristo, mais feia é a vida. Há um hino antigo que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. O que podemos entender de vida cristã a partir dessa declaração até que Cristo seja formado em nós? Em primeiro lugar, essa declaração, irmãos e irmãs, nos remete a um processo de amadurecimento espiritual.
Essa expressão nos convoca para estarmos inseridos de modo consciente num avanço da fé, num progresso, onde encontramos cada vez menos de nós e mais de Cristo em nós, onde nos perdemos em Cristo para ganharmos o ser de Deus, o caráter de Cristo. Esse processo de amadurecimento é falado por Paulo aqui a partir de um exemplo, um menino que na sua infância, apesar de ser herdeiro, ele ainda não chegou à maturidade e ele não tem condições de usufruir da herança. Mas Paulo usa esse exemplo não para dizer que aqueles irmãos deveriam esperar um momento melhor, mas para dizer: ei, em Cristo, vocês já receberam, chegou a plenitude dos tempos. Já é possível viver essa maturidade em Cristo. Paulo estava dizendo isso para eles: vocês, ao não viverem essa maturidade, não buscarem essa maturidade, relegam a fé, o discurso e a prática de vocês à infância. É muito mais fácil encontrarmos pessoas infantis dentro da igreja, ou velhas, ou com uma fé velha, do que encontrarmos pessoas maduras. E eu me incluo nessa crítica. Às vezes nós nos pegamos envoltos por tanta infantilidade, por tanta picuinha, por tanto nhen. Tem gente que para tão fácil que até uma teia de aranha bloqueia a vida cristã dela. Não caminha. Depende muito do outro, do exemplo do outro, daquilo que o outro, e não daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Mas também há aqueles com uma fé velha, uma fé que deixou de estar centrada em Cristo, uma fé que virou cobrança, que virou obrigação, que virou alguma coisa parecida com bater cartão na igreja, cumprir alguns rituais. Pessoas que se tornaram azedas, amarguradas, feias, como maracujá de gaveta. Envelhecer na igreja não significa amadurecer na vida cristã. Muitas vezes o nosso tempo aqui testemunha contra nós e não a nosso favor. Nós somos chamados, irmãos, a um amadurecimento. E há aqui alguns critérios, algumas características que revelam que estamos de fato amadurecendo, até que Cristo seja formado plenamente em nós. E o primeiro critério é que esse processo de amadurecimento nos torna mais seletivos quanto ao sofrimento, quanto às preocupações, às dores. O que gera dor em nós? Hoje nós sofremos facilmente porque não conseguimos fazer uma viagem todos os anos, talvez. Porque o pastor não nos ligou, porque alguém falou áspero com a gente, alguém nos esqueceu, não lembrou do nosso aniversário. Porque o ministério não transcorreu do jeito que eu queria, porque alguém me julgou, porque alguém não me elogiou. Isso nos faz sofrer hoje. Ocorre que essas fontes de sofrimento são mundanas. O sofrimento não é justificado pelo sofrimento. A grande pergunta é: o que gerou esse sofrimento? Porque nessa época do apóstolo Paulo, aliás, para ser um apóstolo, você tinha que carregar literalmente as marcas de Cristo, as marcas da cruz. O apostolado de Paulo estava sendo questionado no contexto da igreja da Galácia. E ele estava aqui defendendo o seu apostolado, não pelo conhecimento filosófico, mas pelas marcas de Cristo que ele carregava. E ele estava dizendo: não importa o nível do meu sofrimento, desde que o meu sofrimento seja motivado pelo desejo de ver Cristo sendo formado em vocês. Aquele povo sofria pela dor do outro. Era um sofrimento, irmãos, por não se atingir uma expectativa.
Mas não era alguém, o termômetro dessa expectativa, o próprio Deus é quem convencia. E gerava aquela comunidade a um quebrantamento, a um pranto, a um choro, a um recolhimento espiritual. O que falta muitas vezes em nossas vidas hoje. Quando nós estamos num processo de amadurecimento, nós sofremos pelas questões corretas. Até o sofrimento se torna mais seletivo. Quando nós estamos inseridos nesse processo de amadurecimento, até que Cristo seja formado em nós. Nós somos libertos dos rudimentos da lei. Nós somos libertos de uma mera religiosidade. Nós somos libertos do moralismo. Nós somos libertos daquilo que representa a aparência da vida cristã, que quase é, mas não é. Essa igreja vinha sofrendo ataques internos, e os ataques de dentro são piores que os de fora. E não eram ataques na força do braço, mas eram ataques ideológicos. Judeus falsamente convertidos estavam tentando convencer os irmãos da Galácia que eles deveriam se circuncidar. Que para que fossem verdadeiramente cristãos, deveriam ser antes verdadeiramente judeus. Paulo chega a escrever no capítulo 2 que quando ele esteve entre os da Galácia, ele não deu ouvidos a essas pessoas sequer por 1 hora. Está lá no capítulo 2. Paulo combate de uma forma veemente, irmãos e irmãs, uma religiosidade aparente. Aqueles irmãos, uma vez tendo conhecido a liberdade, agora então, estavam sendo tentados a voltar novamente à escravidão, como um menino que depende de um escravo para caminhar. Era isso que Paulo estava dizendo. Ei, vocês já ganharam a maturidade, vocês não precisam mais do aiô, do tutor, do guardador. A lei foi apenas uma ponte para algo maior. Mas essa igreja estava sendo seduzida, sabe aquela lábia, aquele migué? Essa igreja estava sendo seduzida. Alguma coisa muito ruim estava sendo passada como algo muito bom. E esses irmãos estavam deixando a liberdade para se submeterem novamente a costumes e regras, como guardar esse ou aquele dia, não comer esse ou aquele alimento. E Paulo, ele vem, irmãos, na veia, ele bate duro contra essas coisas. Ele diz: isso não representa a maturidade cristã. O capítulo que lemos traz isso de uma forma muito clara. Esses irmãos haviam deixado aquilo que era mais excelente para ficar com o efêmero. Irmãos, parece que crente, aí eu vou dizer crente mesmo, não é nem cristão. Parece que crente gosta de ter ordem e ter cabresto. Se não for pago, se não for proibido, se não for imposto, não vale. O que é graça a gente joga, mas para ter valor, tem que ter suor meu. Tem que ter alguém dando um comando. Tem que ter alguém dizendo faz, não faz. Pode, não pode. É certo, é errado. Irmãos, isso significa meninice espiritual. Porque se eu faço para inglês ver, se eu faço porque tem alguém mandando, a motivação já não é correta. A Bíblia diz: eu já recebi meu galardão. Isso não tem nada a ver com a eternidade. O máximo que isso vai me gerar é: nossa, como aquele pastor é um homem espiritual. E ponto. Esses irmãos, eles haviam deixado correntes pesadas da lei novamente prenderem os seus corações. Quando nós estamos inseridos num processo de amadurecimento, nós não só selecionamos os motivos que nos fazem sofrer, as nossas preocupações e prioridades, nós não só somos libertos do peso e do jugo da lei, mas nós também, irmãos,
rechaçamos toda e qualquer forma de idolatria. Posso te falar uma coisa com amor? Há um ídolo aí dentro de você. Talvez você não tenha tantos ídolos como eu, mas pelo menos um deve ter aí, reinando num trono que não lhe pertence. Paulo, nesse capítulo, irmãos, ele diz claramente: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas vocês os tornaram deuses. O dinheiro, a cobiça, o rito religioso, um costume, uma prática, uma pessoa, um patrimônio, um valor. Qual é o seu ídolo? Qual é o meu ídolo? É um símbolo? Muitas vezes nós idolatramos o nosso próprio jeito de adorar e esquecemos que o alvo da adoração é Deus. Os evangélicos, infelizmente, têm muitos ídolos também. Talvez eles só não estejam tão facilmente expostos. São ídolos mais difíceis de serem quebrados, porque eles foram levantados no coração. Eles não estão sobre um altar de pedra, eles estão entronizados dentro de nós. Quanto mais ídolos encontramos dentro de nós, mais percebemos que ainda somos meninos na fé. Quanto mais o Evangelho desconstrói todo esse lixo, quanto mais o Espírito Santo quebra todos esses altares que nós levantamos e que não glorificam a Deus, mais nós estamos então inseridos num processo de amadurecimento. Quanto mais o nosso eu grita, quanto mais o nosso orgulho grita, menos de Deus. Irmãos, quero entrar no último momento dessa mensagem. Nós vimos nesse primeiro momento que a expressão até que Cristo seja formado em nós nos convoca para um processo de amadurecimento, amém? Amadurecimento. E vimos aqui alguns critérios de alguém, algumas qualidades, alguns requisitos presentes na vida de alguém que está num processo de amadurecimento. Mas nesse segundo momento, a expressão até que Cristo seja formado em nós nos remete à ideia do desfrute da herança. Sabe quando é que a gente tem a certeza e a sensação de estar desfrutando de algo? Tem gente que pensa que o desfrute ele vem como resultado da conquista do homem, que lutou, que suou, colocou ali, quem sabe, até o seu sangue. Pode sim haver uma satisfação, e deve haver. Deus não atua na nossa preguiça. Mas você quer descobrir um nível de satisfação maior do que esse gerado pelo teu esforço? É quando você reconhece que aquilo que você tem é fruto da graça. Agora o diabo tenta inverter isso. Você não merece. Por que você vai viver como filho? Olha aí, você não consegue, mais uma vez você está tentando. E se ele diz isso, nós temos que usar o seu próprio argumento contra ele. De fato, eu não mereço. De fato, eu não posso. Mas Deus escolheu me agraciar. Deus escolheu me tornar o seu filho. Irmãos, o diabo trabalha de fato através da construção de ideologias que desconstroem a vida. Sabe como que o diabo ele atua muitas vezes na vida do crente? É fazendo o crente acreditar numa mentira, de que ele não é filho. Quando você se percebe filho, quando você tem a certeza de que você é filho, de que você é filha, você começa a desfrutar da herança. Porque você entende que chegou um momento, que tem uma legitimidade que foi selada na cruz do Calvário. Ele veio tornar-se nosso irmão, diz Hebreus 2, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus.
João 1:12 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A filiação é um poder, é um dom concedido. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo, vocês já receberam. Vocês são filhos, mas vocês querem viver como escravos. Por isso que Paulo estava perplexo. O último versículo que eu li falou da perplexidade do apóstolo. Ele estava perplexo, ele não estava entendendo como alguém deixa a liberdade para viver a escravidão. É isso que fazemos quando não usufruímos dessa liberdade de filhos. Uma liberdade que é vivida justamente na dependência de Deus. Nós não somos mais guiados por um escravo, nós somos guiados por aquele que nos concedeu todas as coisas, que vai conosco no caminho, que não apenas aponta a direção. A herança de filhos, irmãos, passa pela autoridade. Um poder conferido por Deus que faz a diferença. O apóstolo Paulo, de certa forma, também fala aqui sobre a autoridade do cristão em Cristo Jesus. Mas eu quero me ater aqui a uma característica, a uma bênção, apenas uma bênção que vem como resultado da nossa filiação, que faz parte da nossa herança. Eu quero falar da alegria. Um escravo não tem condições de ser alegre, a não ser que ele seja escravo de Cristo, servo de Cristo. Paulo, quando cita o termo escravo aqui, ele não está falando desse tipo de escravo. Ele está falando de alguém que é dominado por homens, que não tem valor algum, que é escravo e só escravo e ponto. O escravo não tem alegria, mas o filho tem a alegria. O filho sabe, e eu estou falando do filho adotivo, aquele que não era para ser filho, mas foi tornado filho, não pelo ventre, mas pelos laços e as cordas do amor. Paulo aqui estava falando para gentios. E ele estava então dizendo, olha, a salvação veio dos judeus, vocês são gentios, mas essa graça os alcançou. E entra em cena a palavra graça, que está totalmente relacionada com a palavra alegria. Esse termo caris, que traduzido é graça, significa algo belo, formoso, delicado, simpático, colorido. E aí eu fico pensando, olhando para a minha vida cristã, e eu fico pensando, meu Deus, é algo belo, simpático, colorido. Porque assim deve ser a nossa vida cristã, porque isso já foi conquistado. Essa graça, essas cores não dependem do teu esforço, dependem da confiança no esforço que já foi realizado por Jesus. De uma fé plena nesse sacrifício. Irmãos, essa igreja tinha perdido a alegria da salvação. Eu disse pela manhã, eles colocaram a alegria da salvação no bolso e não queriam tirar mais. Uma igreja que não seria impactante com a sua religiosidade, porque uma igreja é impactante não pela sua religiosidade, mas pela alegria da salvação que contagia. Amém, gente? No meio de tantas ideologias, de tantos desafios que esse mundo, essa geração nos apresenta, eu não tenho dúvidas. Uma igreja madura, uma igreja que sofre e que tem as preocupações que estão no coração de Deus, uma igreja, irmãos, que ama, que revela essas cores, que revela essa graça. Não haverá uma etnia, não haverá um gueto social, não haverá um grupo que não será constrangido pela autoridade desse amor, dessa alegria. Agora, quem vai querer se juntar a um povo triste? Não dá. Por isso Paulo exortou essa igreja, e no verso 15 ele disse, de uma forma muito enfática, o que aconteceu com a vossa alegria? O que aconteceu com a alegria de vocês? O que vocês fizeram daquela exultação?
Aonde está aquele fervor que impactou a minha vida? Paulo estava dizendo. Paulo chegou a dizer, se vocês precisassem arrancar um olho para me dar, vocês fariam isso. O que mudou? Porque vocês se permitiram seduzir por esses rudimentos da lei? Porque quando a gente olha para a lei, para a nossa incapacidade de cumpri-la, a gente se entristece mesmo. Mas quando a gente olha para os méritos de Jesus e nele nós somos capazes de cumprir os mandamentos do Senhor, aí a gente se alegra. É nele. A nossa alegria é Ele, deve estar baseada nele.